De todos. Nós agradecemos aos senhores participantes do painel número 5. Muito obrigado. Tenho um recado para dar para os congressistas, que nós gostaríamos de solicitar a todos os participantes do ENAEX, que preencham o formulário com a pesquisa de opinião e também podem entregar no credenciamento, onde na parte da tarde estarão disponíveis os certificados de participação. Bem, passamos então agora ao painel especial, cujo tema é Cenários do Comércio Exterior e Impacto das Novas Medidas de Política Industrial. Nós convidamos a compor a mesa o presidente do INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o senhor Jorge Ávila, que atuará como presidente deste painel. Nós convidamos também o senhor Roberto Gianetti da Fonseca, vice-presidente da AEB e diretor titular do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E o senhor José Augusto de Castro, vice-presidente da AEB. Pedimos a todos, por favor, que tomem seus lugares na plateia para que possamos continuar com os nossos trabalhos. Doutor Gianetti, por favor, vice-presidente da AEB e diretor titular do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp. Por favor, doutor Gianetti. Doutor Gianetti, por favor, pode ocupar o seu lugar na mesa de trabalhos. E eu passo a palavra ao moderador, ao mediador do painel especial, senhor Jorge Ávila. Por favor. Bom dia a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer aos organizadores do ENAEX a oportunidade de presidir essa mesa com pessoas tão representativas da opinião nacional sobre esses assuntos. Aos presidentes de mesa não compete falar muito. Eu, no final, espero fazer um comentário curto, né? Mas eu acho que a gente tem a ganhar muito passando diretamente às intervenções dos nossos convidados nessa mesa, né? Então eu pediria que o Dr. Roberto Gianetti da Fonseca abrisse o painel, por favor. 20 minutos cada um. Tá bom? 20 minutos? Bom dia, senhoras e senhores. É uma satisfação estarmos aqui hoje presentes em mais uma ENAEX. Nós que somos veteranos de dezenas de ENAEX e sempre acompanhamos com atenção e com foco os assuntos de comércio exterior brasileiro. Para cá, para frente, tá? Para trás, ok. Hoje vamos falar então sobre a questão da desindustrialização e o Plano Brasil Maior, que são temas absolutamente relevantes e recentes, atuais, da nossa economia e do comércio exterior brasileiro. Eu vou ser bastante rápido nesses quadros, mas o primeiro ponto que eu gostaria de firmar aqui, como diagnóstico da nossa situação, é o problema que nós estamos enfrentando no processo de competitividade da indústria de manufaturados no Brasil. Nós podemos verificar nesse quadro que até o ano de 2006 nós tínhamos uma situação mais ou menos equilibrada na balança de produtos manufaturados no país. Importações e exportações mais ou menos equilibrados, com um pequeno saldo positivo.
A partir de 2007, por razões que adiante vamos identificar, iniciamos um processo de crescente déficit da balança de manufaturados, que atinge esse ano, senhores, eu chamo a atenção desse número pela sua relevância e significado econômico e social, 100 bilhões de dólares de déficit na balança de manufaturas. O que significa que, atrás das estatísticas agregadas do comércio exterior brasileiro, que ainda mostra um saldo positivo de 20 e poucos bilhões de dólares no conjunto, se nós colocarmos os manufaturados isoladamente, nós temos um quadro absolutamente desastroso do ponto de vista da competitividade internacional. Novamente, as estatísticas, muitas vezes agregadas, disfarçam ou iludem as pessoas a uma informação falsa, a uma informação pelo menos enganosa. Então, quando nós vemos as exportações crescendo 25%, 30%, sim, mas o valor das exportações está crescendo por quê? É volume ou é preço? Ou é os dois? Se nós isolarmos de novo a exportação de manufatura e verificarmos o índice de Quantum relacionado com essas exportações, que nós vamos assistir novamente, é um quadro de queda vertiginosa aos índices que nós tínhamos em 2003 ou 2004, o volume de exportações de manufaturas que o país tem hoje. Ou seja, estamos exportando menos valor agregado, menos trabalho brasileiro, menos tecnologia contida, o que certamente é muito ruim para o país. Dentro do conjunto das exportações brasileiras, nós vemos com muita satisfação, eu quero fazer essa ênfase aqui, o crescimento das commodities. Claro, nós temos os termos de troca melhoraram para o país, os preços das commodities hoje valorizam as exportações do setor do agronegócio, do setor mineral, mas isso não poderia estar acontecendo simultaneamente a queda da exportação de manufatura. Eles não são conflitantes, os dois objetivos. Nós podíamos estar crescendo junto o agronegócio, a mineração e os setores básicos e as manufaturas. No entanto, essa queda do setor de manufatura cria certamente um ambiente de desestímulo ao investimento, à agregação de valor no nosso país. A pauta de exportação do país mudou. A pauta que nós tínhamos em 2000, tínhamos vários setores importantes do setor material de transporte, produtos siderúrgicos, calçados, confecções, que participavam ativamente da formação do esforço exportador brasileiro. Já em 2010, restou aqui marginalmente automóveis e aviões e relativamente perdendo relevância e importância na pauta de exportação brasileira. Por outro lado, vamos ver aqui agora no mercado interno. O coeficiente de importação mede o total das importações realizadas no Brasil sobre o consumo aparente. Para deixar claro, para quem não sabe exatamente o que é o consumo aparente no Brasil, é o total produzido no Brasil, menos as exportações, porque elas foram para fora, e mais as importações que vieram ser consumidas aqui dentro. Então, de tudo que o Brasil consumia, 12,5% era importado. Hoje é quase o dobro, passado 8 anos, estamos próximos de 23% de coeficiente de importação. E esse coeficiente cresce. Talvez até eu deveria dizer, nada contra ele o fato dele estar crescendo, porque é bom para a economia brasileira crescer e atrair mais importações. O que não pode é estar crescendo na velocidade acelerada em que está, continuamente, e pior, substituindo produção nacional por produto importado de forma predatória,
porque são, em muitos casos, importações feitas de forma desleal ou ilegal por razões de dumping cambial, subsídios ilegais de países asiáticos que ontem foram tratados aqui no painel sobre defesa comercial. Se nós formos ainda desagregar, para olharmos mais por dentro como esses coeficientes de importação estão agindo no tecido industrial brasileiro a nível setorial, nós vamos ver aqui em produtos têxteis praticamente triplicando de 8,8 para 22,3. Em máquinas e equipamentos, é escandaloso esse número, de 28,7 para mais de 50% das importações hoje do consumo aparente de máquinas são importados. Automóveis, crescendo de 7,2 para 21,4. E máquinas e aparelhos elétricos, de novo, de 20,5 para 35,9. Então são números que nos assustam, nos preocupam e que deveriam ser de conhecimento de todos aqui presentes. O mercado brasileiro tem crescido. Nós falamos disso ontem, várias vezes aqui, ascensão de 30, 40 milhões de pessoas à classe média, melhor renda, tudo isso é formidável e nós aplaudimos. Mas quem tem se beneficiado com o aumento do consumo no Brasil? Mais a indústria estrangeira que exporta para nós do que, na verdade, a indústria brasileira. Mais de 50%, ou quase 50%, desculpem, do consumo incremental da economia brasileira tem sido apropriado pela indústria estrangeira. Portanto, nós estamos beneficiando apenas metade daquilo, em termos de geração de emprego, de expansão da indústria, apenas metade do consumo total que tem sido apropriado pela indústria brasileira. No setor de máquinas e equipamentos, o consumo incremental tem apropriado 60% do aumento do consumo doméstico. Portanto, a expansão das novas indústrias, novos investimentos, na verdade, hoje cresce cada vez mais a compra de equipamento estrangeiro. Para isso, o governo responde com uma política pública de competitividade chamada Brasil Maior. Eu, na verdade, queria sugerir um outro nome, deveria ser Brasil Melhor. O que nós precisamos é qualidade, não é quantidade nem tamanho. Nós precisamos qualidade de gestão pública, qualidade de tecnologia, de competitividade industrial. Pontos positivos e negativos, de uma forma bem rápida. Primeiro, coloca na agenda a preocupação que nós precisamos ter política industrial e política de competitividade no país. Mas tem também uma coordenação entre ministérios para que isso aconteça. E quero fazer uma ênfase aqui ao envolvimento pessoal da Presidente da República, que, como foi noticiado, isso não é nem informação de cocheira e nem boato, saiu na imprensa e foi confirmado. Numa sexta-feira ela bateu na mesa e disse: quem fui eleita fui eu, e não a Receita Federal. E exigiu que viessem as medidas de desoneração tributária, o do Reintegra e outras que saíram a toque de caixa para anunciar na terça-feira da semana seguinte. Então, nosso aplauso, nosso cumprimento pela decisão firme da Presidenta em exigir que, de fato, as autoridades subordinadas cumpram aquilo que é o desejo do governo de dar maior competitividade à indústria brasileira. Infelizmente, nem toda a coordenação está feita. Nós ainda temos juros elevados que entram como um elemento nocivo à nossa economia, não só pelo custo do capital, mas pela influência que tem na formação da taxa de câmbio. As medidas são tímidas no sentido da defesa comercial e o ambiente hostil para fazer negócios no Brasil, e a questão do câmbio, que ainda não está resolvida. Bom, algumas medidas que foram feitas, a desoneração da folha de pagamentos, ela foi parcial para alguns setores, uma espécie de plano piloto. Muito bem, vamos analisar, vamos acompanhar.
mas criou uma taxa de contribuição de 1,5% sobre o faturamento bruto. Nos parece que é uma taxa excessiva. Como de costume, a Receita Federal erra na dose, sempre é uma sobredose ou uma overdose. Na hora de fazer a modulação, o equilíbrio entre uma desoneração e uma receita equivalente para não haver renúncia fiscal, carrega numa dose. Nós vamos, na verdade, ter aqui um aumento de carga tributária para alguns setores ao invés de desoneração. Mas tem um lado positivo que desonera a folha, provoca mais emprego, mais formalização do trabalho. Portanto, nós vamos, acompanhar e esperar que outros setores possam ser incluídos nessa desoneração e que esse nível de 1,5% de PIS/COFINS possa ser reduzido na medida que for verificado que ele é excessivo.